E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Vamos com primeiro eu vou pegar um cigarro. Já volto aí que eu esqueci, eu tô afim de fumar, caralho. Rapaz, eu não consigo começar um vídeo direito. Vamos lá. Me deu um beriberi. Vamos comentar. Queria dizer que vamos comentar o jogo, tá? No decorrer aí até terça-feira, se não me engano é terça, o jogo contra o Novo Horizontino. Vídeos aí referente às situações do Grêmio, né? Para início da conversa, a situação que pelo menos para mim como torcedor se representava era a derrota do Vasco, né? Jogo protocolar, muda a direção, muda técnico, muda Denis, muda, e no fim o Grêmio acabou fazendo, vamos dizer assim, cara, eu vou ser bem sincero, o time do Vasco, assim como o do Cruzeiro, que vamos dizer assim que são dois grandes que estão na B, são times comuns. O Grêmio contra o Cruzeiro, enquanto estava taco a taco, eu mesmo observava, eu lembro de ter escrito aquilo ali, de que o Grêmio era melhor tecnicamente. Por mais que o Grêmio estivesse jogando fora de casa, no estádio do Cruzeiro, com a torcida inflamada, que nem foi ontem, aquela fumaceira do São Januário, que sempre foi uma fumaceira, o Grêmio estava melhor. Né? Tu observava que com a posse de bola era muito mais técnico que o time do Cruzeiro. Perdeu o jogo, gol contra, e de lá para cá o desarranjo pegou. E o desarranjo vem faz tempo. Né? E o Grêmio veio acumulando aí decepções, né? Criciúma, velho. Porra. Então ontem era um jogo que pra mim era 2-0 Vasco no mínimo. Cai todo mundo e começa toda essa lambança de novo aí, né? Vinda de Renato. Mas não foi o que aconteceu. O Grêmio jogou uma partida de Série B. O Grêmio, na minha opinião, jogou como um time de Série B naquela fumaceira e dá um pouco de gás a quem está no comando aí, né? Essa mula sem cabeça que é o Grêmio, pois não tem direção, né? E a comissão técnica deu, né, aquela esperança que, bom, a partir agora do Novo Horizontino, o Grêmio vai começar a deslanchar. Jogadores como Thiago Santos e Benítez, né? Muita coragem do Roger em suas convicções, né? Eu pensei, esse cara veio, é o último jogo, ele vai bagunçar. Não, eram convicções, ideias de jogo, e eu tenho que dar o braço a torcer que eu vejo um planejamento no Grêmio, eu vejo as ideias do Roger, mas não tem dado certo. Ontem, o que eu vou te dizer, meu amigo? É mais uma ilusão para o torcedor do Grêmio, mais uma esperança de que a partir de agora, porque o Grêmio teve uma postura de time, de Série B, o Grêmio teve, vamos dizer de certa forma, sangue nos olhos, vontade, o time do Grêmio jogou com vontade, entendeu? Numa fumaceira, num jogo dificílimo, então fica de novo essa ronha aí, né? Vai ganhar, vai fazer 3 pontos contra o Novo Horizontino, vai começar a jogar como tem que jogar para sair dessa situação que a gente está. Então, mais uma vez, dá uma respirada, né? Pegou uma aerolinha spray nos pulmões dessa galera aí, né, que está no comando do nosso time. Então, vamos comentar o jogo. Como eu disse, eu tenho tido mais atuante, né? Porque é nesse momento que eu tenho que aparecer. Eu não venho aqui criar conteúdo. Quando tá tudo bem, cara, dá minha opinião ali. Nem era a intenção, nem era essa. Mas agora eu tenho que aparecer. O meu papel, que é o que eu posso fazer pelo meu clube, eu não tenho grana, eu não estou conseguindo ir em estádio, então, agora eu tenho que aparecer. Então, no decorrer, até o jogo do Novo Horizontino, vamos destrinchar as situações do Grêmio aí, né? Então, vamos lá. O Grêmio começa o jogo, né, no 3-5-2, uma zaga que não toma gol, muita segurança nessa zaga, jogaram muito, Jeromel Kahneman e Bruno Alves, né? O Edilson na extrema e o Nicolas, que ontem jogou bem, realmente, ontem o Nicolas foi um cara que apoiou, né? E aí, Thiago Santos, Bitelo,
Benítez, né? Biel, Diego Souza. Então o que acontece, meu amigo? O Grêmio começa o jogo, um jogo muito ruim, né? Uma fumaceira, jogo da Série B, coice, pontapé, bola no alto, pá, pra ter uma bola no chão após ter bola, eu te dizer, meu amigo. Tu tá de brincadeira. Onde estava frio, fiquei olhando boa parte do jogo com a mão no meio do saco. Aqui eu tive mais posse de bola do que Vasco e Grêmio, pra te ter uma ideia. Não é nem que o Grêmio, é que Vasco e Grêmio. E só joga 2, né? Não joga 3 times no campo. Então não tinha posse de bola, ninguém tinha, era um balão. Então realmente, o Grêmio começa a botar a bola no chão, junto com o Vasco, segurou bem o Vasco, jogou mais tranquilo e com vontade. Thiago Santos fez uma boa partida sim, né? Ficou encarregado de marcar pessoalmente Nenê, aquele Frederico, bom jogador, truculento e jogador de frente rápido, se tu deixar ele em caçapa. E outro jogador que eu dou destaque, que brigou muito no meio campo, foi o tal do volante, se não me engano, não é Ayrton, deixa eu ver se eu escrevi aqui, Yuri, eu acho. É um jogador bem xarope, bem Série B, tipo o Pacheco, lateral desses dias do time que o Grêmio jogou aí, que destruiu com o Grêmio, né? Então o Grêmio começa o jogo típico da Série B, mas tendo posse de bola, tranquilo, sem se apavorar, sem recuar, sem deixar o Vasco ficar batendo até fazer o gol. Não, o Grêmio jogou. Benítez, se tudo aquilo que o Benítez pode dar para o Grêmio foi o que ele fez no primeiro tempo, e ele fez muito mais do que ele tem feito sobre ele mesmo, cara, Benítez não serve. Passar a bola até eu passo. Vamos jogar bobinho, então. Entra no campeonato de bobinho. Não armou, não deixou ninguém pifado. Difícil também pifar um ataque que nem esse do Grêmio. Né, meio desordenado com o Diego Souza. Diego Souza é pauta, talvez no próximo vídeo aí. E fica complicado, né, mano? Agora o Thiago Santos marcou, encarregado uma marcação pessoal no Nenê. Inclusive, logo no início do jogo ali, lá por uns 10 minutos, o Vasco teve uma grande chance com o Nenê. E o Diego Souza, deixa eu ver o que está acontecendo. Na gravação. O que deu na gravação? Espero que não tenha dado botão. O Diego Souza, é que apareceu um bagulhinho ali, eu tenho medo de ter que gravar tudo de novo, eu não estou com tempo. E o Nenê o Thiago Santos vinha atrasado, o Nenê, mas conseguiu ainda assim fazer essa marcação pessoal, e quando teve a bola nos pés, conseguiu de certa forma tocar a bola para frente. Mas você mostra um jogador lento, muitas vezes viril demais, né? Mas eu acho que um jogador que um jogo em casa não deveria compor o meio-campo do Grêmio, né? Então o Grêmio tentou. Vou dizer que o Nicolas, a partir até mais ou menos 30, dos 20 até os 35 minutos do primeiro tempo, o Grêmio jogou muito pelo lado esquerdo. O Edilson marca, mas é lento e não consegue mais chegar à frente. É quase o mesmo jogador, para não dizer, né? Então, mas ainda assim um cara viril, um cara que botou brilho no time do Grêmio junto com o Kahneman, que é um jogador que tu te envergonha de fazer corpo mole tendo o Kahneman em campo. Então o Grêmio fez, teoricamente, uma boa partida para quem estava totalmente desestimulado, sem esperança, como nós torcedores estamos. Né? Vendo a bagunça instalada, começou a surgir uma ponta, né, de organização. Então o Grêmio... Só um minuto. O Grêmio joga... Tá. Então o Grêmio foi esse jogo truncado, e a partir dos 20 até 35, 38 minutos do primeiro tempo, o Grêmio conseguiu se organizar, jogando pela esquerda, Nicolas sendo muito efetivo, Biel jogando muito com ele, e muitas vezes o cara que realmente fazia o ataque na esquerda era o Nicolas. Biel esperava no meio campo, segurava a bola, Nicolas passava e era ele, né? Inclusive Nicolas tem o advento de entrar na área, tem o advento de chutar em gol, e cruzamento e cruzamento. Infelizmente a bola não chegou, Diego Souza teve dificuldades em receber a bola, e quando tinha chance, tinha dificuldades de chegar a tempo dentro da área. Isso foi nítido no segundo tempo, né? Quando teve um contra-ataque que poderia ter sido mortal, e a bola foi cruzada para a área e o Diego Souza não conseguiu chegar. Né? Então, a partir dos 40 minutos, o Grêmio deu uma recuada e o Vasco veio com pressão total, e o Grêmio conseguiu
entre 45 e 43 minutos, encaixar, até com o advento do Benítez, uns 2 contra-ataques poderiam ter sido perigosos, mas o Grêmio é muito desordenado. O Grêmio tem um lado direito capenga com o Edilson, que só defende, grita e mostra, vamos dizer, como o Denis Abraão etílico aí, cabelo no peito. Na esquerda, o Nicolas, né, que marca pouco e marcou também. E ontem conseguiu apoiar. É um lateral esquerdo. Nicolas, eu venho criticando ele muito aqui, né, de que a ideia de que ele apoia bem e marca mal é mentira, de que nem apoia nem marca, mas ontem realmente fez o seu papel. O Grêmio volta para o segundo tempo e a alteração com a saída do Benítez, a entrada do Janderson, né, a ideia do Grêmio era justamente recuar um pouco mais e jogar no contra-ataque. Janderson tem velocidade, força, ímpeto, né? Mas não deu certo, porque o Grêmio, 15 minutos do primeiro tempo, cansou. Né? E Janderson realmente fez um papel importante, incomodou. E eu vou ser bem sincero, era 10 minutos do segundo tempo, eu já pensava assim, porra, cara, será que não dá para tirar o Diego Souza e botar o Elkson, que tem mais fôlego, que pode acompanhar melhor essa estrutura do time tá todo recuado, roubar uma bola lá atrás e dar o contra-ataque, chegar dentro da área? Demorou muito para botar o Elkson, até que é um jogador que eu preciso ver se ele joga, né? Porque ontem realmente o Diego Souza é um cara que no meio do campo ele não pode ficar. Ele tem que ficar perto da área. Essa coisa de fazer um pivô no meio do campo, tocar para o lado para correr na área, a bola já chegou, já cruzaram 3 vezes, ele ainda está tentando chegar dentro da área porque não tem mais perna. E isso dificultou muito, mas muito realmente o segundo tempo do Grêmio. Até que o Elkson entra, sai Bitelo, entra Lucas Silva, que aí fica do lado do Thiago Santos, e aí realmente o Grêmio abdica, né, de jogar, né, abdica de jogar para segurar o empate que já estava de bom tamanho e já tinha dado aerolim no pulmão da galera aí. Entende? O Grêmio mais uma vez mostra que recuar para segurar resultado não funciona, né? O Palácio, se não é a trave, e algumas intervenções do Breno durante o jogo, o Grêmio não teria saído sem esse 1 ponto que saiu de lá, que não foi o que interessa. Foi a atitude do time em campo. Agora, se é migué, se vão repetir e jogar e ganhar e começar a ganhar os jogos dentro de casa, eu não sei, torcedor. Mas a esperança que eu tenho é que entrar nessa ilusão aí que estão botando na cabeça do torcedor, que a partir de agora o time vai jogar. Vamos ver. É isso aí. Valeu, Grêmio.